Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Queremos mesmo, Deus, ser embaixadores do Teu reino aqui na terra, querido. Se você quer e deseja isso, querido, como luz que você é, como igreja. Quantos aqui são igreja do Senhor Jesus, são noiva, foram chamados para brilhar, brilhar a luz, e a luz é Cristo. Feche seus olhos aí no seu lugar, se você pode, querido. Erga uma das suas mãos a Ele, aquele que vive e reina para todo sempre, e declare que você vive para Ele, você respira para Ele, que cada passo que você dá é na direção dEle, que cada ato que você toma, querido, é por causa dEle. A nossa vida é pautada por causa dEle. Eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Eu quero teu amor irradiar. Cante a Ele. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Eu quero teu amor irradiar. Em cada bairro de Belo Horizonte, Deus, vivo para ti. Nas casas, nas ruas, nos comércios, Deus, irradiar. Na política, na economia, na educação, na saúde, onde quer que estejamos, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Você vive para Ele. Quantos aqui vivem para Ele? Vivemos para Ele. Vire para o irmão do seu lado e fala assim: meu irmão. Não, mas fala igual um crente convicto que você é. Fale: meu irmão, eu e você, você e eu, vivemos para Ele, por Ele e só por Ele. Vamos celebrar a vida dele em nós. Amém, igreja? Se você crê nisso, aplauda Ele. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante, pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar. És o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Declare cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar. És o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Somos teus, Jesus.
nome exaltar. Quero teu amor irradiar, espalhar, proclamar. Eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Declare: cantarei teus louvores, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou somos dele. Quantos estão com a palavra de Deus aqui nessa noite? Queria que você levantasse a sua Bíblia bem alto. E se a pessoa do seu lado não está com Bíblia, deixa ela pegar um pedacinho aí da sua Bíblia, que nós vamos fazer a nossa oração, a nossa declaração sobre a palavra de Deus. Vamos todos juntos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, assim como te pedimos, por meio dessa declaração de fé, abra os nossos ouvidos e abra o nosso coração. Nós queremos a Tua palavra, porque sabemos que na Tua palavra, pela Tua palavra, nós temos vida. E queremos vida abundante. A vida que só o Senhor pode nos dar. Traga-nos, ó Deus. E não permita, Senhor, que o inimigo consiga distrair qualquer pessoa aqui. Não permita que a atenção de todos nós esteja voltada para a Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, se você abrir a página do Atos hoje, a página de número 5, abre aí, por favor, no seu jornal, Atos, hoje, página 5. Lá no final da página, lá embaixo, você vai ler jejuando, todos acharam? Página 5. Jejuando e orando pelas eleições 2014. Na última quarta-feira nós começamos 40 dias de jejum e oração pelas eleições que teremos agora no dia 5 de outubro. É uma convocação para toda a igreja. E meus irmãos, não apenas nós estamos participando dessa convocação, nas outras centenas de igrejas, milhares de cristãos estão no mesmo propósito, orando e jejuando em favor da nossa terra, por essas eleições que teremos em outubro. São 40 dias. E por que 40 dias?
O que a Bíblia tem para nos falar acerca de 40 dias de oração e jejum? O que está por detrás desses 40 dias? O que eles significam à luz da palavra de Deus? O que nós podemos saber desses períodos de 40 dias de oração e jejum sobre os quais a Bíblia fala? E nessa noite, o meu propósito é falar um pouco sobre o que devemos buscar nesses 40 dias. E quero focar as 3 pessoas que fizeram jejum de 40 dias. Os irmãos sabem quais pessoas a Bíblia registrou, pessoas que fizeram jejum de 40 dias? A Bíblia fala de 3 pessoas: Moisés, Elias e Jesus. Ainda que outras pessoas possam ter jejuado por 40 dias, a Bíblia registra apenas o jejum de 40 dias de Moisés, de Elias e de Jesus. E nós podemos aprender, e muito, lendo a história de Moisés, Elias e Jesus, nesse período de 40 dias. E nós vamos começar por Moisés. No livro de Deuteronômio, no capítulo 9, nós temos esse relato do jejum de 40 dias de Moisés. Deuteronômio capítulo 9. A partir do versículo 7, nós lemos assim, Deuteronômio 9, 7, de 7 até 10. Nós temos aqui o registro desse período de 40 dias de jejum, o registro do jejum de Moisés. Diz assim: lembrem-se disso, e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e Ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da Assembleia. O contexto desse texto de Moisés, ou melhor, o contexto dos 40 dias de Moisés, era o contexto de um povo que havia saído do Egito, um povo formado por um misto de gente, um povo que havia servido por aproximadamente 400 anos como escravo no Egito, um povo que estava um tanto quanto perdido enquanto caminhava pelo deserto, um povo cheio de rebeldia no coração, um povo desorganizado, um povo que tinha uma mentalidade de escravos, um povo que se preocupava apenas com casa e com comida. Certa vez, Deus fez cair pão do céu, maná, o pão de Deus, o pão do céu, e aquelas pessoas estavam preocupadas com as melancias, com os pepinos, com as cebolas, com os alhos silvestres, com os alhos porós. Ao invés de receberem do pão de Deus, a preocupação dessas pessoas era com as cebolas, lá do Egito. Esse é o contexto desse povo que está no Monte Horebe. Deus os arrancou do Egito, eles viram os milagres do Senhor, eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram cair pão do céu. 3 meses depois eles estavam no Monte Horebe,
E Deus falou com eles do monte. Mas esse povo ainda se encontrava confuso, se encontrava perdido, se encontrava rebelde, se encontrava desorganizado. Era um povo que não tinha identidade. Então Moisés subiu ao monte e permaneceu ali durante 40 dias e 40 noites diante do Senhor. E quando ele desce do monte, depois desses 40 dias de jejum, ele desce carregando nas mãos as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nessas tábuas estavam escritas todas as palavras que o Senhor havia proclamado ao povo. Nesses 40 dias de jejum, nesses 40 dias de busca de Deus, na presença de Deus, Moisés recebe as tábuas da aliança. Mas o que significa isso? O que são essas tábuas da aliança? Qual a razão dessas tábuas da aliança para aquele povo? Por que elas são importantes? Porque foi por causa dessas tábuas da aliança, ou foi a partir dessas tábuas escritas pelo dedo de Deus, que aquele povo deixou de ser um misto de gente e se tornou nação. Foi porque eles ouviram a palavra de Deus e receberam a lei de Deus, é que eles puderam se organizar agora, não como um misto de gente, não como gente confusa, não como gente perdida, não como gente desorganizada, não como gente escrava, mas receberam a lei, receberam direção, receberam orientação, receberam essas tábuas da aliança, para que soubessem que a partir daquele momento, Deus não os considerava mais escravos, mas Deus os considerava povo. Por quê? Porque são alguns critérios que fazem de um povo, povo. Um critério é gente, e o outro critério são as leis. O outro critério é território, que eles viriam a conquistar alguns anos depois. Mas aqui, quando Moisés desce do monte, Moisés traz as tábuas da lei, a palavra de Deus, a lei de Deus para aquele povo, para que aquele povo tivesse organização, para que tivesse direção, para que deixassem de ser um bando de escravos e se tornassem nação de Israel, para que recebessem a identidade pela primeira vez na vida. Portanto, naqueles 40 dias de jejum de Moisés, Moisés trouxe para o povo direção, orientação e identidade. Portanto, 40 dias nesse texto tem a ver com identidade, com formação de gente, com organização. E é exatamente isso que precisamos buscar nesses 40 dias, não apenas para o Brasil, mas por nós mesmos. Nós precisamos nesses 40 dias buscar a palavra de Deus para direção para a nossa vida. Talvez você esteja perdido como esse povo de Israel, andando num deserto da vida, sem direção, sem palavra, confuso, desesperado. Você precisa de palavra, e esse é o tempo da busca, esse é o tempo de recebermos revelação de Deus, para que nós nos levantemos como povo, sabendo quem somos, de onde viemos, e qual o propósito de Deus para nós. Se você está perdido, se você está confuso, se você permanece com uma mentalidade de escravo, e qual que é a mentalidade de escravo? A mentalidade de escravo é assim, sempre foi assim, e vai ser assim sempre. Pau que nasce torto, essa é a mentalidade do escravo. Pau que nasce torto, morre todo, torto. Nada vai mudar.
E essa era a mentalidade do povo que estava no deserto, mesmo depois de ter visto os milagres de Deus, mesmo depois de ter visto a provisão de Deus, mesmo depois de ter experimentado as intervenções do Senhor, aquele povo continuava querendo voltar ao Egito, voltar à escravidão, porque eles ainda não tinham identidade de gente livre, porque eles ainda não tinham a cabeça de gente livre, porque eles ainda achavam que precisavam continuar vivendo da mesma maneira de antes, porque eles achavam que a história deles era aquela história que ia se repetir, como história de escravidão, como história de maldição, como história de prisão, como história em que nada vai dar certo, como história das cebolas, dos pepinos e dos alhos silvestres. E por isso Deus lhes traz a palavra para trazer identidade, direção, para que eles soubessem que não mais eram escravos no Egito, mas eram um povo livre de Deus, para que eles soubessem que eles não mais deveriam viver conforme haviam vivido no passado, mas que eles poderiam viver a partir daquele momento como um povo livre, um povo chamado pelo nome do Senhor, sem terem que repetir o que haviam vivido lá atrás. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de um romper na história. O Brasil precisa de um romper nos nossos dias, para que possamos receber essa nova mentalidade de Deus, de uma nação mudada, de uma nação transformada, de uma nação livre. Mas isso só vai acontecer quando cada brasileiro, cada um, quantos brasileiros temos aqui? Cada um, quando você tiver essa mentalidade livre, quando você souber que não é porque sempre foi assim, vai ser assim sempre. Não, quando você souber que a partir desse encontro com Deus, da palavra de Deus, a sua história é mudada e pode continuar sendo mudada dali para frente. Os 40 dias de jejum nos falam dessa identidade que Deus começa a forjar em nós a partir desse tempo. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos vencer essa mentalidade de escravidão, de confusão, de rebeldia. E é contra este espírito que lutamos nesse tempo. Talvez você já tenha ouvido dizer, não tem jeito. Vai ser sempre assim. Talvez você tenha até ouvido, você não vai mudar nunca. Você vai permanecer assim, sempre. Talvez essa seja a história, essas sejam as palavras que você vem ouvindo no decorrer dos anos. Mas a partir desse tempo de busca de Deus, certamente Deus vai trazer palavra para você, para que quando te disserem assim que você vai ser, você possa se lembrar, eu tive um encontro com Deus no monte, e Ele me trouxe a palavra, e a minha identidade agora não é formada pela palavra dos outros, mas a minha identidade agora é formada pela palavra que Deus me deu. Os 40 dias de jejum de Moisés, Deus trouxe a palavra que trouxe identidade. Fale, identidade. E por isso, os 40 dias, estamos em busca da palavra, a palavra de Deus que traz identidade. Mas a outra pessoa que fez um jejum de 40 dias, eu queria que você fosse no primeiro livro de Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Aqui temos o segundo registro de um jejum de 40 dias. Diz assim o texto: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Eu já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Se o contexto de Moisés era o contexto de um povo que havia saído da escravidão e que buscava a própria identidade, e que veio a receber identidade a partir da palavra que Deus trouxe para Moisés depois de um jejum de 40 dias e 40 noites. Aqui em Elias a história é um pouco diferente. Elias não estava voltando de um lugar de escravidão, ele não estava guiando um povo que havia saído do Egito, Elias estava voltando de uma vitória tremenda que o Senhor lhe havia dado. No capítulo 18 nós temos o relato dessa vitória que Deus trouxe a Elias. Você conhece bem a história. Elias confrontou 850 profetas de deuses falsos no Monte Carmelo. E ali aqueles 850 profetas foram humilhados, porque eles pediram a Baal que fizesse cair fogo do céu, mas Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. Mas Elias restaurou o altar do Senhor, pediu ao Senhor que caísse fogo do céu, e veio fogo do céu e consumiu aquele sacrifício que estava sobre o altar. Naquele mesmo instante, uma fagulha de avivamento veio sobre o povo que estava reunido no Monte Carmelo. E aquele povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Um avivamento. Aqueles 850 profetas de Baal foram mortos à espada. E depois daquela vitória tremenda, Elias subiu ao monte, ajoelhou-se e orou: Deus, faz chover. E depois desse tempo de oração intercessória, o servo de Elias disse: eu vejo subindo do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias se levantou e começou a correr. Ele tinha tanta força de Deus, o Espírito de Deus veio sobre ele, que ele correu mais do que os cavalos do rei Acabe. E quando ele chegou na cidade, a chuva veio. Que vitória tremenda! Deus com ele. Mas de repente, ele sofre um contra-ataque das trevas. Jezabel, a rainha, mandou dizer para Elias que os deuses façam comigo o que lhes aprouver, se amanhã a sua cabeça estiver no seu pescoço. Elias, profeta de Deus, homem poderoso no Senhor, vitorioso nas batalhas do Senhor, Elias teve medo e fugiu. A opressão espiritual por causa daquele governo ímpio era tão grande, que mesmo Elias, diante de uma ameaça de uma mulher, Elias fugiu. Foi nesse tempo de crise, nesse tempo de angústia de alma,
Foi nesse tempo que Elias jejuou por 40 dias. O anjo veio e alimentou. Ele comeu o pão, bebeu a água que o anjo lhe havia dado, e por 40 dias e 40 noites ele caminhou de Berseba até o monte Horebe, sem nada comer e sem nada beber durante esses 40 dias. 40 dias de jejum. E o que aconteceu? Se nos 40 dias de jejum de Moisés, Deus trouxe para Moisés a palavra que ia direcionar o povo, a palavra que ia trazer identidade para o povo, a palavra que ia trazer para o povo uma mente de liberdade, mudar a mente do povo, para que o povo não mais vivesse debaixo de escravidão, para que o povo não vivesse mais debaixo de cadeias, para que o povo não vivesse mais debaixo da opressão do Egito. Agora, com Elias, o que Deus fez? A identidade do povo já estava formada. O povo de Israel já sabia que não era escravo do Egito. O povo de Israel já sabia que era povo de Deus. Ainda que nesse momento eles estivessem debaixo de uma opressão terrível, uma opressão das trevas, um governo ímpio, ainda assim eles sabiam que era um povo de Deus. E nesse período de batalha, por causa desse governo de Jezabel, Elias vive um período de jejum de 40 dias. O que Deus falou com ele? O que Deus revelou para Elias durante esse período de 40 dias? O texto nos fala. Elias entrou na caverna e Deus faz uma pergunta para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? E então o texto nos mostra que Elias responde a Deus. Responde aquela história, parece uma ladainha, que ele repete uma vez e outra vez e outra vez. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão também procurando matar-me. Aí Deus fala: Elias, sai da caverna. E Deus vem e se revela a Elias. E Deus pergunta de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele conta a mesma história, que parece que ele decorou no meio do caminho. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então Deus pergunta para Elias 2 vezes: o que você está fazendo aqui? E Elias só consegue se lembrar daquela ladainha lá de trás. Então, depois de ouvir Elias, depois que Elias vivenciou aqueles 40 dias de jejum, Deus traz uma palavra para Elias, uma palavra de direção. Versículo 15: volte, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O que isso significa? Significa que para um Elias que disse: acabou tudo, eu quero morrer, Deus traz uma palavra: não acabou nada, está só começando. E você vai preparar alguém que vai suceder você, que vai trazer continuidade ao ministério profético, ao ministério daquele que abre a boca e traz a palavra de Deus para o povo. Se Jezabel está matando os profetas, e ela acha que vai liquidar com os profetas, eu digo, ela não vai conseguir matar todos os profetas, porque você mesmo, Elias, que quer morrer, eu digo, você vai viver, e você vai ungir um outro para suceder você no ministério profético. A palavra de Deus para Elias foi essa: Elias, não acabou, existe um futuro. Elias, não terminou aqui, existe uma história. Prepare discípulos, vá em frente. Nos períodos de guerra, meus irmãos,
nos períodos de desânimo, nos períodos quando nós nos sentimos tão oprimidos pela impiedade, quando o desespero toma conta do nosso coração, quando achamos que não tem mais jeito, quando buscamos o Senhor nesses períodos de oração, jejum, 40 dias, a palavra que Deus nos traz é: haverá um futuro, haverá um novo começo, haverá deposição de ímpios, haverá mudanças na nação, haverá uma nova história. O discipulado fala de continuidade. O discipulado que Deus chama Elias para fazer fala de um futuro. Elias disse: Senhor, eu quero morrer. Deus disse: não é tempo, você precisa preparar a próxima geração. Meus irmãos, nesses 40 dias, Deus nos chama não somente para pensarmos em quem nós somos aqui agora, presente, identidade, mas Deus nos chama a olhar para frente, chamando-nos a saber que Ele mesmo vai trazer mudanças e vai nos trazer um futuro. Portanto, nesse segundo período de jejum sobre o qual fala a Bíblia, nós vemos discipulado que fala de continuidade. Sim, Moisés, é palavra que traz identidade, aqui em Elias, discipulado que traz continuidade. E talvez o seu coração esteja abatido, talvez o seu coração esteja desanimado, talvez você olhe para você mesmo e imagine: acabou tudo, não tem mais jeito. Guarde no seu coração, nesse tempo de 40 dias, Deus vai fazer a esperança brotar novamente no seu coração. E esse mundo que parece tão mal, tão opresso, tão desanimador, esse mundo que parece aprisionar você cada vez mais intensamente, desse mundo Deus vai quebrar as cadeias. Nesse mundo Ele vai fazer brilhar a luz. Nesse mundo de desânimo Ele vai fazer raiar a esperança no seu coração. Continuidade. Elias obedeceu o Senhor, e diz o texto que ele ungiu Eliseu. Ele encontrou Eliseu, versículo 19. Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele, chamou Eliseu para segui-lo, e Eliseu começou a seguir Elias. Mas e Jezabel? Como Jezabel morreu? Deus mandou Elias ungir Azael, Jeú, filho de Ninsi, e Eliseu para ser profeta no lugar dele. Elias ungiu Eliseu, Eliseu ungiu um dos profetas. Abre lá em 2 Reis 9. Então vai guardando. Elias ungiu quem? Quem? Enquanto isso, 2 Reis 9, 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa dentro do cinto, pega esse frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele, leve-o para uma sala longe dos seus companheiros, depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e fuja sem demora. Então Elias ungiu Eliseu, Eliseu através de um profeta ungiu Jeú. E o que Jeú fez? Versículo 30. Desse mesmo capítulo de 2 Reis 9. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo, ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vais em rir, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a julgaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou:
peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. E isso só aconteceu. Jezabel foi morta, porque naqueles 40 dias, um Elias que queria desistir, recebeu a palavra de Deus, esperança que inundou o coração dele. Deus dizendo para Elias: existe um futuro, e Israel não mais será governado com impiedade. Haverá um tempo, uma história nova para Israel. Olhe para frente, existe um novo começo diante dos olhos. Essa é a nossa busca nesses 40 dias. A busca de uma identidade nova, não somente para nós, mas muito mais, para a nossa nação. Deus nos chamou a nós, igreja, para buscarmos uma nova identidade para o Brasil. E não somente isso. Nesses 40 dias, Deus nos chama para preparar discípulos, para olhar para frente, para um Brasil que vai se tornar um país livre em nome de Jesus. Um Brasil que vai se tornar um país rendido aos pés do Senhor Jesus. Por isso esses 40 dias. E por fim, Jesus. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Esse é o segundo texto da Bíblia que fala de um jejum de 40 dias. Se Moisés fez um jejum de 40 dias para trazer direção e identidade ao povo que saía do deserto e recebeu essa palavra de direção de Deus. Se Elias, ao fazer um jejum de 40 dias, recebeu de Deus uma palavra de esperança, de futuro, Deus disse: unge Eliseu que vai ser profeta depois de você. Israel não vai acabar com Jezabel, Jezabel vai ser morta em Israel. A palavra final não é de Jezabel, a palavra final é de Deus, o profeta de Deus. E agora em Jesus. Jesus havia acabado de ser batizado no Rio Jordão. Ele ainda não havia começado o ministério. Antes de começar o ministério, diz o texto que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias e teve fome ao fim desses dias. E quando terminou o jejum, o que foi que Jesus recebeu e experimentou da parte do Pai? Se Moisés recebeu a palavra que trouxe identidade ao povo, se Eliseu recebeu a palavra que falava de um futuro e de continuidade, Jesus recebeu poder para levar essa palavra de identidade, de discipulado a todas as nações, a todas as cidades de Israel e a partir dali a todas as nações da terra. Poder para dizer para as pessoas: o reino de Deus chegou. Diz Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesus, tendo terminado todas essas tentações, versículo 13. O diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então o diabo foi embora. E Jesus? Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito.
E por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, e quando ele chegou em Nazaré, versículo 17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, os na sinagoga olhavam para ele, e versículo 21, Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, o reino dos céus chegou. Portanto, o jejum de 40 dias foi para que o poder de Deus se manifestasse e Jesus viesse a anunciar: o reino desse mundo passou e o reino de Deus se estabeleceu. É o que nós precisamos nesse tempo, meus irmãos. Nós precisamos de poder de Deus para trazer o reino de Deus no nome de Jesus. E o reino de Deus significa o governo de Deus, o governo de Deus sobre cada esfera da nossa vida, o governo de Deus sobre cada esfera da sociedade. Que Deus tenha a palavra primeira e a última no meu coração, no seu coração, nas coisas relacionadas ao nosso casamento, ao modo como criamos os filhos, ao modo como lidamos no trabalho com os nossos colegas, ao modo como trabalhamos, que a palavra de Deus seja a primeira e a última na nossa vida. Isso significa governo de Deus em nós, uma vida rendida ao Senhor, uma vida completamente entregue a Deus, em que Deus diz: faça isso, e no nosso coração só existe uma única disposição: sim, Senhor, o Senhor está falando, eu vou fazer. Poder para que venha o reino. E nesses tempos precisamos tanto que o reino de Deus se manifeste e que haja poder. Poder para que o doente seja curado. Poder para que o paralítico comece a andar, o cego comece a ver, o surdo tenha os ouvidos abertos, as enfermidades desapareçam dos corpos, as prisões se abram por causa do avivamento nas celas, em que os presos não mais pensam em rebelião, mas pensam em consagração, avivamento, a vinda do reino de Deus. Após 40 dias de jejum, Jesus saiu dos 40 dias cheio de poder. Ele entrou cheio do Espírito Santo e saiu cheio de poder do Espírito Santo. Palavra que trouxe identidade, palavra que trouxe continuidade, fala de futuro, e palavra que trouxe poder. O que há de comum nesses 3 relatos de jejum? Minha primeira coisa, esses jejuns acontecem sempre quando existe alguma crise. Era uma crise no povo de Israel, que estava para desaparecer da face da terra se continuassem naquela rebelião e naquela confusão, naquela desordem. E depois de 40 dias de jejum, Moisés trouxe a palavra de Deus e organizou o povo e trouxe identidade. Crise, quando o povo de Israel começou a se envolver com a idolatria e começou a se afastar de Deus, e que poderia deixar de ser o povo do Senhor por causa de um envolvimento com os ídolos. Elias se volta para caminhar para o deserto, tem um encontro com Deus, experimenta esse período de 40 dias e volta trazendo uma palavra de continuidade. Não acabou, Jezabel não venceu, ela vai ser derrotada porque o Senhor é maior. Crise. Jesus vem para Israel, Israel está sufocado pelo Império Romano, pela religião dos judeus,
E Jesus, terminado esse jejum de 40 dias, vem dizer para o povo: o reino de Deus já chegou, uma nova história começa. E meus irmãos, nós vivemos um período muito sensível na história do Brasil. Você sabe disso, não é verdade? Quantas pessoas aqui já foram assaltadas alguma vez? Você acha que isso é normal? Deveria ser normal? Quantas pessoas aqui já ouviram alguma notícia sobre corrupção no Brasil? Você acha que isso é normal? A gente até ri, mas não sei se a gente ri como de sem graça, né? Puxa vida. A nossa mentalidade parece que está assim: sempre foi assim, assim vai ser sempre. Uma mentalidade errada, uma mentalidade perdida, uma mentalidade maldita, de destruição, de acomodação com aquilo que é ruim, com aquilo que está errado. É por isso que nesse tempo precisamos orar e jejuar e clamar: Deus, traz a Tua palavra, traz identidade, muda a história da igreja, muda a história do Brasil. E Deus não chama outros para buscarem a presença dEle com jejum e oração, senão nós que somos a igreja. Somos chamados por Deus para um tempo como esse, para que a nossa nação seja mudada. Vivemos um tempo sensível, vivemos um tempo de crise, um tempo de medo, um tempo em que as casas, elas são cercadas por arames farpados, por cercas elétricas, por seguranças, as pessoas acuadas dentro de casa, presas dentro dos próprios quartos. Isso é normal? Não é. Deus nos chamou para viver um tempo novo. Não podemos simplesmente nos acomodar achando: é assim que foi e assim será. Não, meus irmãos, Deus é poderoso para mudar a nossa história, é poderoso para mudar a história do Brasil. Ele nos tem chamado para esse tempo de oração e jejum. Não é um tempo apenas para nós. Quando Moisés jejuou, ele não jejuou pensando nele. Quando Elias jejuou, Deus não o levou a jejuar para que Elias pensasse somente nele. Quando Jesus passou por esse tempo, Jesus não passou por esse tempo pensando somente nele. Os olhos de Deus estavam focados no povo, na mudança do povo, na salvação de uma nação. E esse é o tempo de Deus, meus irmãos. Ele nos chama. O Brasil vive um tempo sensível, um tempo difícil, um tempo de medo, um tempo de insegurança, um tempo de desânimo. E muitos pensam: eu vou desistir, não tem jeito. Estão como Elias, querendo entrar para dentro da caverna e pedem a morte: eu vou sair daqui. Mas em nome de Jesus, que nessa noite haja mudança e a palavra de Deus chegue ao coração de cada um, e todos nós saiamos daqui sabendo: existe um futuro de Deus para a nossa nação. E não é esse futuro de Jezabel, é um futuro de profetas que se levantarão nessa terra. É um tempo sensível. E são em tempos como esse que Deus conclama o povo, e Deus conclama pessoas, Deus chama indivíduos para o jejum e para a oração. 40 dias de busca, 40 dias de jejum, 40 dias de rendição diante do Senhor, 40 dias de intercessão, 40 dias de clamor, porque só Deus pode mudar a história da nação. Mas Deus decidiu mudar a história da nação a partir da igreja. A partir desse irmão que está do seu lado, dessa irmã, dê uma olhada. Deus vai usar você. Deus vai nos usar como igreja. E por isso Ele nos conclama ao jejum e à oração. Esse é o tempo, essa é a hora. Ah, Deus muda o Brasil. É um tempo sensível. Enquanto muitos podem estar pensando: acabou tudo, não tem jeito, é confusão, um brigando com o outro brigando com um pensando nos ares silvestres, um com mentalidade de escravo, o outro entrando na caverna. Que nós nos levantemos nesse tempo sensível para nos posicionarmos na brecha diante do Senhor, até que o Senhor venha.
Esse é um chamado para nós, irmãos. Que privilégio! Que privilégio! São 40 dias. 40 dias para recebermos a palavra do Senhor, para recebermos as promessas para o futuro, para recebermos poder de Deus para a mudança da nossa história no nome de Jesus. E essa é uma segunda característica comum que encontramos em todos os textos. Não apenas que o jejum era conclamado ou acontecia em tempos de crise, em tempos sensíveis, mas que sempre depois de 40 dias de jejum havia a manifestação de Deus. Podemos ter essa certeza. Deus irá se manifestar. Moisés permaneceu 40 dias no monte, mas quando ele desceu do monte, ele desceu com as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Elias andou 40 dias em jejum pelo deserto. Quando ele chegou no Monte Horebe, Deus se revelou a ele e deu para ele uma orientação falando do futuro. Unge Elias como profeta depois de você. Quando Jesus saiu do deserto depois de 40 dias, ele entrou cheio do Espírito Santo, mas ele saiu cheio do poder do Espírito Santo e começou a realizar milagres e curas e sinais e maravilhas. Em todos os episódios de 40 dias de jejum e oração, em todos que a Bíblia nos apresenta, em todos registrados pela Bíblia, Deus se manifestou depois desse tempo. Podemos guardar essa certeza no nosso coração. É verdade, nesses primeiros 40 dias pode ser tão difícil, meu Deus. Como que eu vou tirar essa parte do alimento? Como que eu vou tirar o café, ou o pão, ou a pizza, ou a Coca-Cola? Eu vou tirar o doce? Como que eu vou tirar uma refeição, um almoço? Como que eu vou tirar o jantar? Deus, como é que vai ser? Deus, está tão difícil. Mas meu irmão, persevera. Cutuca a pessoa do seu lado e diz: persevera, persevera. Fica firme, nós temos uma promessa de Deus pela palavra. Deus se manifesta, o Senhor vem, o Senhor se revela, e é o que temos buscado. Deus vem, Deus faça algo novo. Esse é o tempo, esse é o tempo. Diga para o seu irmão: esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. E talvez você ainda não tenha começado o jejum. Começa, fala com o seu irmão: meu irmão, jejua e ora. São 40 dias, porque vivemos um tempo sensível. 40 dias para que vejamos essa manifestação tremenda e poderosa de Deus. 40 dias para vermos mudanças começarem a acontecer na nossa nação. A palavra que Deus trouxe a Moisés trouxe mudança à nação. A palavra que Deus trouxe a Elias trouxe mudança à nação. A capacitação de poder que veio sobre Jesus mudou a nação. Nós podemos esperar ardentemente no nosso coração a vinda dessa mudança, a nossa nação sendo transformada no nome de Jesus. Podemos esperar, mas é necessário que alguém se disponha. É necessário que alguém diga: sim, Senhor, eis-me aqui, sou eu, o Senhor está falando comigo. Deus não vai chamar os ímpios para fazer essa obra. Deus não vai chamar os incrédulos para fazerem essa obra. Deus não vai chamar os perdidos para fazerem essa obra. Deus tem chamado você para fazer essa obra. Deus tem chamado a igreja para se levantar em oração e jejum. Deus tem chamado a igreja para mudar a nação brasileira. O chamado é para nós. É nosso privilégio que Deus nos traz. Um preço que Ele nos chama a pagar, mas um preço tão pequeno se comparado com aquilo que Ele já fez e com as promessas que Ele também já proclamou. Esse é o tempo. Esse é o tempo, meus irmãos. É verdade que a revelação de Deus e essas mudanças, elas vão acontecendo. A nossa vontade era que tudo acontecesse assim, de repente. Mas em geral, Deus começa a trazer mudanças, e Ele vai efetuando essas mudanças, mas existe um start, existe um começo, existe um momento em que essas mudanças começam a acontecer.
em todos esses episódios, em toda a palavra que lemos aqui, o momento em que isso começa a acontecer é a partir desses 40 dias. Meus irmãos, e a partir desses 40 dias, nós vamos olhar para trás e olhar para frente, vamos ver essas mudanças que Deus vai operando na nossa nação. E você vai poder dizer para um e para outro: olha, eu fiz parte, o Senhor moveu meu coração, eu entendi que era para mim, o Senhor me chamava para esse período. E que vejamos, não apenas para os nossos filhos ou netos, mas ainda na nossa geração, um Brasil mudado no nome de Jesus. Alguém certa vez falou comigo assim: rapaz, eu nunca vi uma igreja que orasse e jejuasse tanto. É porque, meus irmãos, nós temos sede de Deus. Nós sabemos que só Ele pode fazer. É um princípio. Você pode dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu queria que, sentado assim como você está, você fechasse os seus olhos e pudesse ter esse tempo de oração, esse tempo diante do Senhor, e que você pudesse se apresentar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se você ainda não decidiu como fazer esse jejum de 40 dias, que hoje você tome essa decisão. O que nós buscamos? Nós buscamos identidade, nós buscamos um futuro, nós buscamos poder de Deus. É isso que buscamos, é isso que buscamos, porque nós queremos a nossa nação mudada, a nossa nação organizada, a nossa nação sabendo quem ela é no Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós buscamos um futuro, uma continuidade. Nós não desistimos do Brasil, não desistimos da nossa terra. Mas sabemos que só Deus pode fazer. Precisamos de poder, poder do alto, poder de Deus, poder de Deus. E após 40 dias de jejum, Moisés recebeu a palavra que trouxe identidade para o povo. Após 40 dias de jejum, Elias recebeu a palavra que trouxe o futuro, a continuidade para o povo. Após 40 dias de jejum, Jesus foi cheio do poder do Espírito Santo e andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E que nesses nossos 40 dias de jejum, vejamos a manifestação de Deus no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, na igreja e no Brasil. É tempo de romper. Existe um preço, existe um caminho. Na verdade, já existe um trilho que o Senhor colocou. É o da busca por Ele, a da sede, da fome por Ele. Ó Deus, vem. Ó Senhor, vem. Ó Senhor, vem. Vem, aqueça os nossos corações. Aqueça com o fogo do Espírito Santo. Aqueça trazendo mudança, queimando o que precisa ser queimado, tirando a sujeira que precisa ser tirada. Vem com o teu fogo, ó Senhor. E levanta aqui guerreiros e guerreiras do Senhor, homens e mulheres tementes a Ti, e que se importam tão somente em agradar o Senhor. Somos o Teu povo que chamamos pelo Teu nome, e queremos a cura do Brasil. E por isso, Senhor, nos humilhamos nesse tempo de jejum, de oração. Nos arrependemos, ó Deus, dos pecados cometidos pela nossa nação, na nossa terra. E fazemos isso com jejum, com oração. Porque a promessa do Senhor
Senhor que disse que se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e te buscar e se converter dos maus caminhos, o Senhor disse, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa do Senhor. E assim, ó Deus, nós estamos buscando a tua presença e pedindo sara a nossa nação. Com oração, com jejum, com intercessão, com clamor, pedimos-te, vem, vem Senhor. E o Senhor encontre corações dispostos, pessoas dispostas. Deus, é o chamado para a igreja, é o chamado para a tua igreja, é o teu povo. Sim, Pai, e falamos e nos colocamos diante do Senhor dizendo, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Usa-nos a nós. Deus, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fechar os olhos é para que você não se distraia com ninguém. Eu queria que você olhasse para você agora, para dentro de você. Olhe para dentro de você. Falamos da restauração do Brasil. Temos orado por isso. E ao orarmos pela restauração do Brasil, nós temos orado por você, para a restauração da sua vida. Porque a mudança do Brasil acontecerá quando houver a mudança de todos os brasileiros. O Brasil se renderá aos pés do Senhor, quando cada brasileiro for livre para se render aos pés de Jesus. Não é por acaso que você veio aqui. Deus te trouxe para mudar a tua história. Ele quer mudar a sua história hoje. E você precisa, para ter a história mudada, entregar a sua vida a Jesus. Ele te chama. E talvez você tenha andado longe dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia da sua volta. Hoje é o dia de você voltar à casa do Pai. Um novo começo, uma nova história. Para você que é Brasil, você que é amado de Deus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Ele, eu quero poder orar por você. E para tanto eu peço que aí, onde você está, você solte a mão do seu irmão e levante bem alto uma de suas mãos, para que eu possa ver. Você que quer entregar a vida a Jesus ou voltar para Deus, você que deseja uma mudança, levante a sua mão bem alto. Sim, Deus abençoe, é tempo de Deus para você. Tempo de mudança, Deus abençoe, o Senhor te abençoe. Sim, levante bem alto a sua mão dizendo, sou eu, preciso de Jesus. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. É um tempo de entrega, é tempo de Deus. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe ali na segunda galeria. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Quero fazer mais um convite a você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Pega as coisas no banco, e venha até aqui à frente. Venha, enquanto nós estaremos cantando ao Senhor, venha, pode vir. É o tempo de mudança, é o tempo de dar esse passo de fé, esse passo com o Senhor. Seja bem-vinda, pode vir. Pode se ajoelhar aqui, minha irmã. Pode. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído,
traído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Os consolidadores podem vir. A igreja, estenda as mãos. Pai, no nome de Jesus, oramos por cada uma dessas pessoas que veio aqui à frente. Elas vieram dizendo: sim, Senhor, sim, entra no meu coração, entra na minha vida. E ó Deus, obrigado, porque nessa noite o Senhor vem fazer morada nesses corações. Abençoa cada uma dessas pessoas, quebrando da vida delas todo o poder do inimigo. Que as cadeias sejam quebradas em o nome de Jesus. E a partir dessa noite, elas se vejam como de fato estão agora, livres. Livres por causa do sangue de Jesus. Livres. Encha-as com o Espírito Santo, Pai. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que veio aqui à frente pode ficar de pé. Receba um abraço desses irmãos tão preciosos. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda à casa do Pai. É um tempo novo. E nós queremos ter a oportunidade, o privilégio de continuar acompanhando vocês, orando com vocês, caminhando com vocês. E por isso nós queremos anotar o seu nome e telefone para mantermos esse contato. Mas antes, eu queria que vocês conhecessem a nova família que vocês recebem. Eu vou contar até 3, e no 3 eu vou pedir a você que se vire, para que você possa conhecer sua nova família. 1, 2, 3. Vire, por favor. Seja bem-vindo. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pai, agradecemos-te
pela palavra do Senhor e pelo comissionamento que o Senhor traz para nós como igreja. Para a Tua palavra dizemos: sim, Senhor, eis-nos aqui. E em favor da nossa terra, no nome de Jesus, nos colocamos na brecha para que o Senhor sare a nossa nação. Obrigado a Deus por nos confiares tão grande missão e queremos cumpri-la no nome de Jesus até o fim. Abençoa-nos nessa semana, Pai, e dá-nos a graça e a força para testemunharmos do Senhor, de Jesus, por onde formos. É o que te pedimos no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pelas nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Dê um abraço aí na pessoa do seu lado e viva a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.